Oi pessoal, muito boa noite a todos, muita alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje, como vocês podem ver, o nosso cenário aqui ó, tá diferente, né, bonito, na biblioteca aqui da família. Eu tô aqui hoje em Ibitinga, São Paulo, na casa da minha sogra, da família. Viemos aqui visitar, mas não vamos deixar de ter o nosso encontro aí semanal, a nossa live. Muita alegria mesmo que nós estamos aqui hoje. Você que está entrando aí, eu acho que eu aprendi, opa, tá chegando o pessoal aí. Eu acho que eu aprendi a fixar o título, vamos ver se eu aprendi a fazer isso. Deixa eu colocar aqui, para quem estiver chegando, ficar informado. Saulo, eu já vou chamar você, tá? Tô fixando o título aqui, para o pessoal que entrar saber do que se trata o nosso assunto aqui hoje. Vamos ver. Hoje eu acho que eu consigo fazer isso, gente. Pelo menos eu li sobre... Vamos ver... Opa! Ah, consegui! Glória a Deus! Tá fixado aí o nosso título. Agora deixa eu chamar o nosso convidado. Tá entrando aí um pessoalzinho. Boa noite, Denise, Rosana, Marilei, Cláudia, boa noite a todos vocês que estão entrando. Marisa, mamãe, tá aqui também. Ai, que bom, o Saulo já me enviou a listação para entrar. O André entrou. Seja bem-vindo, André, na nossa live. Olá. O pessoal está chegando. Boa noite, Márcia. Opa, tô te ouvindo. A imagem está chegando, vamos ver. Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos lá, imagem. Está ouvindo aí bem? Ouvindo, tô te ouvindo. Uhum. Ok, aqui está a imagem. Está me ouvindo bem também? Estou ouvindo, a imagem está boa. Deixa eu ver aqui. A imagem não está ligada aí, alguma coisa não, né? Deixe-me ver, Só carregando. deixa eu fazer um teste aqui. Tá bom. Enquanto isso, eu vou dando oi para o pessoal que está chegando aqui. Ok. Cláudia, a Bruna, Mona. Peraí. A Raide, olha que legal, gente. Opa, chegou a tua imagem. Glória a Deus. Certo. Glória a Deus. Oi, pessoal que está entrando. Muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. Este é o nosso querido convidado, Saulo Navarro, aqui com a gente. O Saulo, eu conheci você, Saulo, eu sei que foi lá na Jocum, e eu acredito que tenha sido durante o meu curso da EIFOL. Não sei se você falou no Silce, ou se foi na EIFOL, num deles, mas eu ouvi lá o teu testemunho, você foi lá com alguns livros, e impactou demais a minha vida já naquela época ali. Desde então, às vezes, eu dou uma acompanhada assim, no teu trabalho, e eu sou de Joinville, Santa Catarina, mas acabei indo para Curitiba para trabalhar na igreja que acho que você se converteu na PIB, né? Foi na Igreja Batista Querigma, próximo da PIB. E aí foi para a PIB. Aí depois eu Ah, acabei ficando na Querigma um tempo, aí passei pela Quadrangular, voltei para Batista. legal. Então, e aí eu acabei, né? Deus trazendo a gente, a mim e o meu marido, para estar trabalhando ali na PIB também, como pastores, né? Assumindo uma igreja. E eu vejo que você vem trabalhando sempre ali com Fonte de Jacó, já.
e pela graça de Deus, eu acho que agora você está como ministro ali na PIB, mas conta pra gente, né? Vou deixar você falar e se apresentar aqui para o pessoal, mas conta pra gente, então, o que é o Bússola Sexualidade e como que vocês têm trabalhado ali. Ok. Primeiro, eu agradeço o convite, tá? Obrigado, né? Que bom estar aqui com você. E minha esposa, ela é do Rio de Janeiro, mas esteve muito tempo em Joinville, a Cláudia. Você deve conhecê-la também, né? A prima dela, Bianca, foi minha discipuladora por muito tempo. A Ok. prima da a Bianca. Muito legal. Então, o que Uhum. acontece, né? Há muitos anos atrás, foi num culto de terça-feira à noite que eu estive ali com o Pascoal Piragini na PIB. É um culto, um estudo que ele levou, né? Eu acabei participando lá com ele. E a partir daí ele me conheceu, né? Eu creio que vivia por aí nas igrejas palestrando e falando, e acabou que recentemente veio um convite para poder desenvolver um trabalho na primeira igreja batista, né? Eu já estava caminhando ali com o pastor Alexandre Sombrio, com a Esther, que são do Ministério de Aconselhamento, né? Então já tínhamos feito alguns Sim. trabalhos juntos ali. Até que veio esse convite, né, para a gente construir uma ação ligada à sexualidade na primeira igreja. Eu aceitei o desafio e hoje nós temos lá o Ministério Bússola Sexualidade, né? Então estou lá como ministro e o Bússola Sexualidade hoje ele tem já alguns braços, né? Então vou falar rapidamente aqui desses braços. Nós temos um que está rodando na quarta-feira, que é desculpe, é o A Moldura de Deus para a Família. Ele é um ciclo de palestras onde nós trazemos vários temas, né, todos voltados a trazer a família para dentro dessa moldura de Deus. Tem uma escola de sexualidade que, por conta do isolamento social, acabamos dando uma pausa ali, mas vamos retomar. Possivelmente aconteça online, né, porque o isolamento nós estamos percebendo que vai levar mais tempo aí. Tem dois grupos de apoio, Márcia. Um é o grupo de apoio aos pais, mães e familiares, chamado Fonte de Jacó. São pais, mães e familiares de pessoas que estão se assumindo homossexuais, bissexuais, transexuais. E nós entendemos que, como igreja, nós podemos fazer algo em favor dessas pessoas. Então, o Fonte de Jacó está ali para oferecer um local seguro para essas pessoas buscarem ajuda, para serem ouvidas, para serem direcionadas, né? Temos um grupo de apoio identidade homens e identidade mulheres. É um grupo para pessoas que livremente buscam ajuda para abandonar a homossexualidade. Também um local seguro, mas nós falamos livremente porque a pessoa é livre para buscar ajuda, ela tem o direito humano e constitucional de buscar essa ajuda e encontrar. Então, nós entendemos também que as pessoas que estão em sofrimento e buscam ajuda para abandonar a homossexualidade merecem ter um local seguro. Né? Então, assim, são algumas ações que temos feito ali no Bússola Sexualidade e estamos aí com as atividades online, né, por conta desse isolamento. Sim. A Monique está dizendo ali, ó, Saulo e Sinha, bênção. Ela é lá de Joinville e outro dia ela, nossa, você está na mesma igreja que o Saulo, eu estou num desses grupos aí com ele, participando toda semana. Eu falei, gente, que coisa abençoada isso de poder ser online e outras pessoas poderem participar desse grupo de ajuda. É muito bom isso, é maravilhoso, né? Ter essa possibilidade de outras pessoas de fora poder estar participando. Beijo para você, Monique. Saulo, então hoje esse tema, né, o entulhos,
você conta um pouco do teu testemunho, né? O Saulo, ele esteve com a gente em novembro na nossa Conferência Luz, no Ministério de Libertação ali da FIB, e ele trouxe essa palavra que foi muito impactante para todos nós que estávamos ali. E eu gostaria que, hoje eu acredito que talvez vai ter que ser de uma maneira um pouco mais resumida, mas eu gostaria muito de estar compartilhando, que ele possa estar compartilhando isso conosco aqui hoje. Então, eu vou deixar mais o Saulo falar, né, sobre isso, contar para a gente como foi isso, é baseado no teu testemunho, né, Saulo, que é lindo, e a gente nota que realmente é verdadeiro, né, tanto é que Deus tem te levantado, tem te usado aí para abençoar a vida de outras pessoas. Então, vou deixar aí com você, como eu te falei, se precisar eu dou uma chamadinha aí, mas, gente, fica aí porque vale a pena, tá bom? Ah, espera aí um pouquinho. Pega aquela flechinha ali, ó, e manda para algumas pessoas aí que vier na tua mente agora, né? Você já viu mais ou menos aí do que se trata o tema, e tem também essas interrogações ali que você pode deixar pergunta. De repente o Saulo pode estar respondendo para a gente no final, né, Saulo? Tranquilo. Compartilha, tá? Vai mandando para alguém, olha, vai lá, vem assistir com a gente agora aqui, e vamos deixar o Saulo falar que o tempo é dele agora. Não, vamos lá. Então, Márcia, é muito bom você abrir esse canal aqui, porque através dele pessoas podem ser alcançadas também, né, com relação a quem busca ajuda, né? E fazendo um breve resumo dessa minha caminhada, Márcia, no final do ano de 99, eu estava muito angustiado por conta do sofrimento que eu me encontrava, né? Eu estava já há 12 anos nesta prática da homossexualidade, carregando uma identidade que hoje eu entendo que era totalmente fora do que Deus tinha para a minha vida. Então, no final de 99, aconteceu um movimento que acabei saindo, deixando, né, a prática da homossexualidade e nem sabia, Márcia, que haviam pessoas que estavam ajudando outras nessa área. Eu não imaginava que isso pudesse existir, porque a frase que mais se escutava naquela época era, né, uma vez homossexual, sempre homossexual. É uma frase... É isso que o movimento quer que a gente acredite, né? Exato, porque Mas é como você falou, tem pessoas que tá tudo bem, pelo menos nos cursos de sexualidade que eu aprendi por aí, tem gente que tá tudo bem na sua homossexualidade, amém, vamos respeitar, deixa a pessoa lá. Agora, quem não está bem, por que ela tem que ficar sofrendo com isso se tem possibilidade também de ser ajudada, né? Não, exatamente. Então, assim, é um ponto bem delicado, porque essas pessoas merecem ser ouvidas, merecem receber ajuda. Nada mais justo do que pessoas que estão em sofrimento receberem ajuda. Então, o que acontece? Quando eu abandonei aquele meio, eu não sabia que eu poderia receber ajuda nessa área, porque o que mais se escutava era isso: uma vez homossexual, sempre homossexual. Não tem como ressignificar esta área na vida de uma pessoa. Era o que se escutava muito. Hoje ainda se escuta também, né? Então, temos aí movimentos que trabalham fortemente em cima disso, para tirar toda a possibilidade de esperança para poder sair dessa área. Então, até que eu voltei a morar na casa da minha mãe e em sofrimento. E ela vendo esse sofrimento todo, ela falou assim, vai numa igreja aqui perto que vai ter uma missionária lá. Eu peguei e fui, eu não tinha nada a perder, né? E chegando lá, a missionária, Márcia, ela falou do grande amor de Deus pela minha vida. Lógico que ela falava para a igreja toda, mas aquela palavra é como se tivesse sido direcionada para a minha vida. Então, ali eu saí daquele culto, da palavra que aquela missionária trouxe, carregando uma esperança de que a minha vida tinha valor. Mas eu não sabia como isso ia acontecer, né? E eis que no meu trabalho, né, tinha um gerente lá, ele percebia o meu sofrimento, a minha angústia, apenas de olhar, e ele fez um convite para ir na casa dele.
né? Eu não sabia exatamente do que se tratava e fui, né? Chegando lá, para minha surpresa, era uma célula da Igreja Batista Querigma, do pastor Ismael Esperandio e a esposa Maria Esperandio, que fica até, inclusive, ficava perto da primeira Igreja Batista. E eu fui nessa célula, Márcia, e lá eu encontrei o quê? Encontrei pessoas maduras, casais, alguns tinha pessoas viúvas, então assim, pessoas maduras, inclusive na palavra também, que me receberam. Eu sempre tive a facilidade de falar da minha dor, falar da minha angústia, e eles me receberam muito bem, me ajudaram, eles não sabiam como ajudar, mas eles fizeram o quê? Foram atrás, foram buscar maneiras de me ajudar e colocaram à minha disposição formas onde eu pudesse me agarrar e alcançar uma restauração na minha vida. Admito, Márcio, que no início foi bem difícil por conta do sofrimento, dependência emocional, por sair de um lugar que eu dominava, indo para um lugar que eu não dominava, que era a igreja, de relacionamento com homens, né? Então, este início de caminhada, sair de um meio que eu dominava e ir para um meio que eu não dominava mais, foi bem complicado. E é interessante, durante esta caminhada de restauração, eu até falo, Márcia, que é uma caminhada dentro de uma relação de ajuda. Então, Deus colocou pessoas na minha história, no meu caminho, para me ajudar. E eu fui entendendo o porquê eu assumi uma identidade que era falsa, né? Então, assim, eu até tenho uma fala que é homossexualidade, um engano em minha vida. Então, o que acontece? Dentro dessa caminhada, né, numa relação de ajuda, através de uma igreja, através de pessoas me discipulando, através de pessoas caminhando comigo, dispostas a caminhar comigo, eu fui entendendo a construção. Então, quando eu falo entulho, o grande conflito da alma, é porque todo entulho que foi jogado dentro de mim durante a minha caminhada trouxe confusão, me fazendo pegar um atalho, que é o atalho da homossexualidade. E este entulho era o real problema. Eu precisei entender, né, o que aconteceu nessa minha caminhada, que eu assumi na minha juventude uma identidade falsa, uma identidade que não era a que Deus projetou para mim. E nesse início de caminhada nas igrejas, o que eu fiz? Eu consegui escrever minha história e coloquei na internet. E para minha surpresa, né, homens e mulheres liam a minha história e buscavam ajuda. Elas se identificavam com a minha dor. E a partir daí faziam um contato. Começaram a vir pães, por conta de os filhos e filhas se assumindo homossexuais. Poucos pais vinham buscar ajuda, que para o pai é mais complicado ele expor a sua dor nessa área. E já eu estava nesse momento na igreja quadrangular. E lá, eu e a Cláudia, nós nos matriculamos num curso chamado Crescimento Espiritual. E dentro dele havia uma matéria chamada Entulho, o grande conflito da alma. E tem uma história ali que me chamou a atenção, Márcia. Porque eu já estava, assim, eu já havia lidado com a minha dor, eu já havia deixado a homossexualidade, o desejo, a atração pelo mesmo sexo, pelo mesmo sexo, ficou no seu devido lugar. Eu entendi o porquê de tudo e estava já numa outra fase da minha caminhada, né? Tanto que eu já estava com a Cláudia, né? Que hoje é minha esposa. E nós fizemos esse curso. E eu, assim, não tinha um nome para os trabalhos que eu fazia na igreja, né? E ali, vendo essa história, eu parei para refletir. Era a história da mulher samaritana. E foi contada de uma forma que até então eu não tinha percebido os detalhes, né? Então ali é o pastor Silvio Faustini, ele que construiu o curso, né? E desenvolveu essa história, falava daquela mulher samaritana que foi buscar água,
num poço, e eis que ali estava um homem. O próprio Cristo estava ali sentado. E ele pediu, dá-me de beber. E eles começaram um diálogo ali. Ela achou estranho aquele homem falar com ela, ainda mais ela sendo mulher samaritana. E nessa história eu entendi o seguinte, que Jesus sabia da história dela, que ela teve 5 maridos e o atual não era dela. Mas ele se preocupou com a vida da mulher samaritana e não apontou o pecado e lançou palavras de correção para ela naquele momento. Ele apenas se preocupou com ela. Então eu fico imaginando, Márcia, uma mulher samaritana que teve 5 maridos, o atual não era dela. Quanto lixo, quanto entulho essa mulher recebeu na vida dela. Nós poderíamos rotulá-la de qualquer nome, mas Cristo não fez isso. Pelo contrário, naquela conversa, naquele relacionamento ali com ela teve a oportunidade de ter a vida ressignificada junto a um poço, né, o poço de Jacó. Então, ela teve a oportunidade de tirar todo o lixo, todo o entulho da vida dela e caminhar livre. E eu pensei, essas palestras que até então eu estava fazendo, vamos colocar um nome aí, Fonte de Jacó, local de ressignificação, né? E, um local seguro para oferecer ajuda. Que é um local do que a Fonte de Jacó, um lugar que pode proporcionar ressignificação de vida, né? E continuei a caminhada. Porém, para chegar neste ponto da caminhada, Márcia, eu precisei entender a minha história. Assim como naquele encontro com Jesus, esta mulher teve a vida ressignificada, eu também tive. Eu entendi que eu tive encontro com Cristo junto ao poço de Jacó. Todos nós tivemos. Até lanço aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, qual foi o momento, que lugar foi esse que você teve esse encontro com Cristo junto à fonte de Jacó? Porque quando eu abandonei aquele meio que eu dominava e fui para a igreja, eu comecei a entender algumas situações. Então, vamos lá, né? Que tipo de lixo eu ouvi e eu aceitei como verdade para a minha vida, que num futuro acabou me fazendo pegar um atalho, né? O atalho da homossexualidade. Então, assim, vou dar algumas falas resumidas aqui, tá, Márcia? Uhum. As meninas sempre tiveram aquele cuidado de a menina é abusada, a menina é estuprada, prevenção, né? Vamos todos contra a pedofilia, mas sempre voltada à questão da menina, né? Mas os meninos também estão em perigo e sempre estiveram em perigo. Principalmente meninos tímidos e introvertidos. Meninos que têm perfil mais dócil, um perfil mais amável. Estes meninos também estão em grande perigo. Então, era assim que eu estava na minha infância, um garoto tímido, introvertido, que não gostava das coisas de meninos como bola, corrida de Fórmula 1. Eu não tinha a característica de gostar, eu não gostava do que eles gostavam. Mas não tinha nada a ver com homossexualidade, porque não existe criança homossexual, não existe criança transexual. Então, tem muita informação errada chegando para nós hoje, que estão trazendo confusão. Então, naquela época, por ter esse temperamento, né, eu acabei ouvindo algumas palavras que eu chamo de entulho, que trouxeram entulho para a minha vida. Então, um exemplo, eu estava brincando no quintal de casa com 2 primos da minha idade, devia ter ali em torno de uns 9 anos de idade, por aí, e uma tia acabou me vestindo de menina. Colocou uma saia comprida, passou batom nos lábios, colocou um lenço no meu cabelo, e eu acabei gostando porque era o que eu gostava de fazer. Eu me senti seguro aonde? Com as meninas. E acabei, e também assim, a minha volta, assim, as mulheres exerceram uma grande influência
as tias, a avó, até mesmo, né? Eu ia te perguntar se você estava muito cercado de meninas, né? Por isso esse lugar seguro Sim. no meio dela. Então, ou seja, houve uma influência das mulheres da família. Então, era a titia, era a vovó, era a priminha, né? Um pai presente, porém emocionalmente muito distante. Então, isso trouxe também interferiu na construção da minha sexualidade, né? E por conta dessa timidez, de não gostar do que os meninos gostavam, eu escutava muito algumas palavras que na época eu não entendia. Ah, você é viadinho, você é bichinha, você é mulherzinha. Então, são rótulos, são entulhos que foram sendo jogados na infância, que trouxeram o quê? Geraram insegurança com relação a quem eu era, medo, não vou dar conta. Então, eu tentava fazer parte do grupo dos meninos, mas isso ia me gerando muito estresse, porque eu não conseguia fazer parte. E ouvir esse tipo de palavra e de ataque, né, é um ataque direto na masculinidade. Então, isso vai gerando insegurança, né? Não conseguia me sentir parte do grupo dos meninos. Ok, então, assim, algumas situações que hoje eu entendo que foram traumas, elas também foram raízes que me levaram a uma identidade que não era para ser a minha identidade, como eu carreguei na homossexualidade. Uma outra situação, até a questão da paternidade, né, Márcia? Eu estava sentado no colo do meu pai, brincando com os cabelos do peito dele, e passou a abertura de uma novela na televisão, uma novela chamada Pai Herói, onde o cantor, Fábio Júnior, cantava uma música que ele fez para o pai dele. E ali se formava um quebra-cabeças. Ele ia sendo montado gradativamente. E no final, a figura do pai não era montada. E quando a figura do pai não foi montada, ficou um buraco, um garoto caminhando por uma estrada, por um caminho, segurando a mão de um vazio. Eu pensei, é assim que eu me sinto. Olha só. E olha só, Márcia, eu estava... A gente acha que a criança não vai entender algo assim, né? Sim, aí aquela questão, né? Que eu estou falando que os meninos estão em perigo. Porque se o pai, que é aquele que vai afirmar a feminilidade da filha, é aquele que vai afirmar a masculinidade do filho, estimular a masculinidade desse menino, se ele não estiver exercendo esse papel, é complicado, porque hoje, mais do que nunca, este pai precisa se posicionar e estar presente na vida dos filhos. De alguma forma, ele precisa estar dentro desse papel. Então, imagina, né? Eu lá na infância, ouvindo palavras, né? Os lixos sendo jogados de você não vai dar conta, você é menininha, você é viadinho, você é bichinha. Então, quanta insegurança esses lixos foram gerando em mim. Aí o que acontece? Chega na adolescência, que adolescente é esse? Um adolescente que está no vácuo, não sabe a que veio, né? Então, assim, cresceu recebendo muito lixo. Tem pessoas que elas recebem os lixos, mas não altera, não gruda nelas, Márcia. Mas Elas não aceitam, né? Não tomam para si, né? não tomam para si. Porém, eu acabei aceitando e isso interferiu na minha vida. Então, quando eu falo que quando eu me deparei com a história da mulher samaritana e foi junto a um poço, né? Eu pensei, espera aí, eu preciso entender a minha história. Quando eu comecei a ouvir, né, do grande amor de Deus pela minha vida, quem era esse Cristo cheio de amor que se deu em morte de cruz por amor a mim? Fui entendendo, né, e as áreas da minha vida iam sendo restauradas. Eu percebi que era importante tirar esses entulhos. Então vamos lá, né? É como se eu tirasse, né? Esse rótulo não é meu, esse lixo não é meu. Eu tirava os rótulos. Eu imaginava assim, Márcia, tirando os lixos. Por quê?
esses entulhos geraram muito conflito na minha alma. Geraram muita dúvida, muita insegurança, muito medo. E chegou num ponto, Márcia, que eu entendi que a homossexualidade não era o foco do problema na minha vida, mas o que havia por trás, todo esse lixo que foi sendo lançado durante a minha história. Então, eu resumi alguns lixos que foram jogados aqui. Tem a questão também de abuso sexual sofrido por uma tentativa de namoro com uma mulher, de uma pessoa que, às vezes, ela achava que eu não era homem. Então, assim, as pessoas jogam lixo o tempo todo dentro de nós. E nós também já fizemos isso e fazemos isso, né? Então, quando eu entendi que eu precisava tirar esses lixos, esses entulhos, e que através da cruz seria possível fazer isso, aí eu entendi também o que era ter um rio de águas vivas fluindo de dentro de mim. Águas vivas que estavam me limpando de dentro para fora. Então, assim, eu estou trazendo a questão da homossexualidade, Márcia, mas quanto entulho muitas pessoas que estão na igreja estão carregando dentro delas, que talvez não seja nada que as levou à homossexualidade ou bissexualidade ou até mesmo à transexualidade, mas são lixos que foram jogados que alteraram o percurso desta pessoa. Mas eu não posso deixar de falar aqui que através da cruz é possível retirar todo esse lixo. Tem pessoas aprisionadas em situações... Desculpa, Saulo, te interromper. Até por isso que na chamada ali, nos stories, eu falei que eu tenho certeza que todo mundo de alguma forma vai se identificar. Porque todo mundo já teve experiência com homossexualidade? Não. Mas os entulhos, com certeza todo mundo recebeu entulho, de alguma forma. Como você falou, alguns talvez aceitaram, alguns aceitaram mais ou menos, outros não tanto, mas que marcaram e distorceram essa nossa identidade que Jesus nos dá, aquilo que a Bíblia diz quem nós somos, que Jesus diz quem nós somos. E quando nós acreditamos nessas mentiras que Satanás, né, inclusive faz questão de ficar batendo em cima delas, para que a gente realmente acredite nisso, a nossa identidade ela é distorcida. Talvez a pessoa não vá para a homossexualidade, mas ela vai ser insegura, ela vai ser tímida demais. Nós poderíamos colocar aqui uma série, né, de coisas. Então, eu acredito que por isso que todo mundo vai se identificar realmente, né, com essa palavra, com esse testemunho de alguma forma. Né? E a gente pergunta onde é que está o entulho. Que entulho foi jogado na tua alma, né? E Jesus, ele vem para fazer isso. Limpar, como você falou, com rios de águas vivas, e a gente não aceitar isso para a nossa vida, né? Exato, porque, vamos dizer, né, Isaac, ele desentulhava os poços que as pessoas entulhavam, né? Então, assim, na Bíblia nós vemos lá que Abraão, ele abriu vários poços, e ter um poço com água era sinal até de riqueza naquela época, né? Você ter água, um poço. E as pessoas entulhavam aqueles poços que Abraão abria. Por quê? Talvez por inveja, talvez por raiva, talvez por competição. Mas o que acontece? Isaac desentulhava. Então, até dizem que é mais fácil você entulhar do que você desentulhar. E eu concordo. Porque, imagina, né? Eu estou falando aqui da minha história, né? Vim trazendo o entulho da infância, levei para a adolescência, da adolescência levei também para a juventude, e na juventude eu achava que a resposta para a minha dor, que a resposta para o meu sofrimento estava na homossexualidade. Peguei um atalho. Sendo que, mais para frente, eu acabei precisando de pessoas para me ajudarem a desentulhar a minha vida.
E foi complicado, Márcia, né? Eu estou há 20 anos fora deste meio LGBT, mas para chegar até aqui, não foi uma caminhada fácil, porque, né, se permitir desentulhar, dói, mexe com as estruturas, sai sangue. Não é simples desentulhar aquilo que foi jogado na vida do indivíduo, né? Então, eu percebo que a minha caminhada de restauração, ela deu muito certo, apesar da dificuldade, tá? Do sofrimento, porque havia uma disponibilidade em mim de sobreviver àquela dor. Havia uma disposição de me permitir ser desentulhado. Então, quando eu falei aqui que eu tirei o rótulo, né, olha, você não vai dar conta. Não, esse rótulo não é meu. Lancei fora. Ah, você é viadinho. Não é meu esse rótulo. Joguei fora. Eu comecei a ficar de pé. Mas para poder tirar cada raiz, tirar cada entulho que foi jogado, doeu. Então as pessoas precisam saber que você entrar numa caminhada de restauração, vai ter um momento que vai doer, mas Deus vai entrar com aquele bálsamo. Deus vai estar ali para poder ajudar nessa restauração. O Espírito de Deus foi nos dado como nosso consolador. Então, assim, Márcia, resumindo esta fala, né, é possível, sim, desentulhar. Seja lá o que as pessoas estão carregando dentro delas de lixo e de entulho, é possível, sim, desentulhar. Tem pessoas que nos ferem, tem pessoas que nos machucam, tem pessoas que abusam, que jogam muito lixo. Mas Deus vai usar de pessoas para nos restaurar. Né? Então, assim, este entulho, que eu chamo de o grande conflito da alma, tem sido um cativeiro para muitas pessoas nas igrejas. Então, eu até falo que sozinho é muito difícil. Então, eu assim dou graças a Deus porque através de uma igreja, de pessoas que Deus colocou naquele momento na minha vida, eu comecei a ser ajudado a tirar o lixo, né? Então, como eu falo, a homossexualidade não era o foco do problema, era o que estava sustentando a homossexualidade em mim. Então, quando você tira o lixo do abuso sexual, quando você tira o lixo das inseguranças geradas por palavras ouvidas, quando você tira o lixo de eu não vou dar conta de ser homem, eu não vou dar conta de namorar uma mulher, eu não vou dar conta de me casar, de ser pai, de constituir uma família. Quando vai tirando toda essa insegurança, aí nós começamos a entender que a homossexualidade tem sido uma consequência na vida de pessoas que estão carregando muito lixo, muito entulho. Então, assim, eu converso com vários homens que estão buscando ajuda para abandonar a atração pelo mesmo sexo, e eu vejo que, na verdade, por trás desses homens, foi jogado muito lixo durante a vida deles, principalmente na infância, e a insegurança que esses homens carregam os fazem pensar que eles são homossexuais. O tamanho da confusão que esse lixo que é jogado na vida das pessoas pode gerar, Márcia. Mas nós temos uma grande oportunidade de, na palavra de Deus, né, nós recebemos esta ajuda, essa restauração. Até no Ministério Bússola Sexualidade, tem assim, Bússola Sexualidade. A restauração passa pela cruz. Porque através da cruz, nós podemos ser limpos de toda a impureza. Podemos ser limpos de todo o lixo que foi jogado em nós. Nós podemos ter, além disso, além da restauração, salvação e vida eterna. Que lugar
maior é esse para poder oferecer salvação e vida eterna, Márcia. Glória a Deus. Ô Saulo, enquanto você estava falando aqui, eu estudei no meu TCC sobre sexualidade também ali na conclusão do curso de teologia. E uma das definições do próprio Ministério da Saúde fala que a sexualidade do indivíduo ela é uma construção social, né? E é justamente isso que a gente vê, né? Você falou aí desse fator forte, que é a questão da figura paterna, que hoje parece que há uma marginalização, né? Do homem, do papel do homem, da figura masculina em si, né? Fala-se muito de empoderamento feminino, são coisas bem polêmicas, né? Mas assim, a gente vê que a figura do homem, por vários lados, ela é atacada e marginalizada, essa figura do pai sendo apagada, várias questões aí se a gente for colocar, mas de fato a gente nota que realmente é essa construção, o conceito de sexualidade que alguém vai ter, não é assim, eu acredito pelo menos, né, como você falou, ninguém nasce trans, criança não nasce trans, ninguém nasce homossexual, mas até não faz sentido, né, quando a sociedade fala que nasce, mas o próprio Ministério da Saúde tem esse conceito que é uma construção social, a sexualidade e o conceito de sexualidade da pessoa. Então, se é uma construção, fala que é tudo aquilo que ela recebe, como você, né, estava ali numa família com bastante meninas, estava com a presença do pai ali não tão ativa, muito mais mulheres ativas na sua vida, teve várias questões, né, para que você construísse e acreditasse que essa identidade, você teria essa identidade na homossexualidade, no caso, né? Exato, porque, olha só, Márcia, a ciência, ela não prova que uma pessoa nasça com um gene homossexual. Não tem provas nenhuma pela ciência. Nunca conseguiu comprovar? Não, e até mesmo se vier com algum tipo de tentativa de comprovar, não vai mudar aquilo que nós sabemos, a forma como Deus criou. Né? Porque se a ciência um dia vier com esta comprovação, nós precisamos questionar por quê? Ou é XX mulher, ou é XY homem. Nada além disso. Né? Então, o que acontece? Se a ciência vier a dizer, olha, existe aqui uma comprovação genética, mas a ciência chama de disfunção, o que é fora desta construção de uma normalidade que vai gerar um menino ou uma menina, o que é fora disso, a ciência chama de disfunção. Então, essa pessoa que nasceu aparentemente, né, homossexual, ela nasceu de uma disfunção. Isto é bom? Então, nós precisamos questionar. Agora, eu tenho percebido que hoje tem uma geração que ela é muito massa de manobra. É uma geração que, de certa forma, não recebeu abuso sexual, porém, recebeu manipulação política e ideológica. Ai, peraí, nós estamos falando aqui de entulho, grande conflito da alma. Mas que tipo de lixo esta geração tem recebido com relação à identidade, à sexualidade? Que tipo de lixo tem sido jogado na vida de pessoas que hoje nós temos adolescentes que estão questionando os pais, dizendo para os pais que eles são bissexuais, alguns dizendo que são trans. Então, peraí. Assexuais, tem de tudo, né? Assexual, tem uma série de... A lista já tem mais de 100 nomes para essa fluidez sexual, né? Então, aí nós precisamos pensar, tá? Os lixos que eu recebi, muitos deles vieram por conta de traumas e abusos físicos e emocionais. Só um pouquinho, na geração passada, aí, na tua geração e da tua para trás, todo mundo que a gente atende em aconselhamento, acho que a maioria ou todos, eu posso dizer que todos, foram abusados. É um padrão, assim, né?
E agora, dessa nova geração para frente, é isso que você falou. Aí entrou muito ideologia, pessoas que querem realmente que a gente acredite, né, em certas coisas. Aí você pode falar melhor para nós isso. Porque olha só, alguns homens, né, assim que eu já conversei aí no decorrer dessa caminhada, eles falam de trauma e abuso. Então, eu percebo que homens que estão casados, que têm família, e estão tendo alguma dificuldade na área da sexualidade e identidade, eles verbalizam os abusos que sofreram na infância e abusos cometidos por homens mais velhos. Ok. Né? Então, assim, é um lixo que foi jogado na vida deles. O abuso sexual, ele gera muita confusão, gera muitos questionamentos e afeta diretamente a identidade do indivíduo. Nem todos vão para a homossexualidade, mas vão buscar outras formas de aliviar a angústia. Aí tem esse tipo de lixo, né, Márcia? Mas agora, vamos lá, vamos pegar aí uma menina de 14 anos, de 15 anos, né? Ou até há um tempo atrás, uma garota de 14 anos veio conversar comigo, mas foi forçada pelos pais. Aí ela falou para mim assim: olha, eu li a sua história, eu vi que você teve trauma na sua vida, eu não tive. Eu amo a minha colega da escola, vou me casar com ela, vamos fazer inseminação artificial ou vamos adotar uma criança e vamos ser uma família. Olha a fala desta garota de 14 anos, Márcia. Qual foi o lixo que foi jogado dentro dela que ela acreditou que ela poderia ser uma família com a amiga da escola que ela estava amando? Aí eu entendi, né? Ela leu a cartilha do movimento LGBT da Bahia e sabia de tudo, estava na ponta da língua. Mas ela sofreu o quê? Recebeu influências do movimento feminista, que empodera a mulher, que diz para ela que você é livre, você não precisa de um homem na sua vida, e muito menos engravidar deste homem. Então, assim, uma garota de 14 anos. Por quê? Porque, assim, poder gerar filhos, o movimento feminista fala que isso é um fardo para a mulher, que isso é um peso que foi colocado na vida da mulher. Então, olha o lixo que foi jogado na mente desta garota. Então, hoje nós temos uma geração que não sabe ser amiga do mesmo sexo. É tudo erotizado. Então, você vê propagandas na TV passando essa mensagem da fluidez sexual, propagandas de banco, desenhos, Netflix, cinema. O tempo todo as informações erradas estão chegando. Aí você vê uma garota de 14, 15 anos se assumindo bissexual para a família entra em crise porque não entende onde é que tudo isso começou, e foram lixos jogados na vida desta garota. Está na criou raiz, criou forma. Então nós temos hoje uma geração que é a geração massa de manobra, que ela o versículo que está lá em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, isso precisa ser tirado, Márcia. E é complicado porque já criou raiz, já criou forma na mente dessa geração. Mas não esquecer que é muito entulho que foi sendo jogado ao longo da história dessa geração, que interferiu na sexualidade, que interferiu na identidade. É fácil tirar o lixo, Márcia? Não é. Existem muitas pessoas interessadas, né, nisso. A gente nota, como você falou, por todos os lados, né? Outro dia o Pedrinho estava assistindo um desenho, meu filho de 5 anos. Daqui a pouco a gente olhou ali, tá no canal aberto e tal, desenho tranquilinho. Aí já tinha 2 pais e tal, o menino e tudo mais. E eu sei que muitos vão defender que é para que haja respeito, mas nós sabemos, né, Saulo, que existe essa ideologia de pessoas que querem
essa criança, essa menina, como você falou, ela não ouviu isso na casa dela, esse ensinamento, mas ela ouviu lá na escola, de repente, no momento que nem era necessário ela estar ouvindo sobre sexualidade ou estar interessada nisso, tantas coisas que ela já ouviu que às vezes não estava nem preparada para receber esse tipo de informação, né? E aí ideias que, opa, que ela talvez nunca pensaria se a escola não tivesse trazido, mas foram lançadas na sua mente, né? Então é complicado, nós temos que realmente buscar um lugar no Senhor aí e orar por essa geração. Sabe, Saulo, outra coisa que eu queria falar aqui para o pessoal, primeiro teve o Franco aqui que falou que se assumiu há pouco tempo, mas que essa vida tem trazido muito sofrimento para ele e ele está buscando já deixar, né, essa vida. Então, Franco, manda mensagem para mim, para o Saulo, eu te encaminho lá para ele, lá para o pessoal dele, se lá no Ministério de Libertação a gente puder fazer alguma coisa também, né? A gente está aí à disposição, né, Saulo? Algumas pessoas aqui agradecendo, dizendo que foi esclarecedor. A gente tem ainda mais uns 8 minutinhos. Se você quiser deixar alguma pergunta, já é o momento de você deixar aí na caixinha de perguntas também. O Saulo, de repente, consegue responder. O Saulo está deixando o telefone dele. Se alguém se identificou, né, quiser entrar em contato também. Tem alguém que está fazendo uma pergunta aqui, eu já vou ler. Mas antes de responder a pergunta, eu só gostaria de desfazer uma ideia aqui, Saulo, que é a seguinte. As pessoas olham para a tua vida, Saulo Navarro, né? Que a tua restauração foi o seguinte: você foi para Jesus, você conseguiu abandonar a homossexualidade, você casou e teve filhos. E tem, às vezes, igrejas ou pessoas, né, não só igrejas, que olham para alguns que estão tentando ou que já tentaram deixar essa prática e que, de repente, não vão ter uma história assim como a tua, que vão chegar a se casar, a ter esse desejo até mesmo de se casar e de ter uma família, mas que vão decidir no Senhor que vão romper com a prática da homossexualidade. A gente conhece algumas pessoas assim, né? Alguns que até ministram aí pelo Brasil. Acho que tem, eu posso citar que tem a pastora Carla, tem o Billy, né? Você conhece eles, sim, né? E que romperam com essa prática, mas que não estão casados, não têm filhos. E às vezes a pessoa acha que só está restaurado, só rompeu totalmente com a prática, se casar, ter filhos, ter uma família. Esse foi o teu caso, glória a Deus, né, pela tua vida, tua família, história linda, mas não necessariamente, né, Saul? Se a pessoa, desde que ela decida no seu coração, que a partir dali ela vai honrar o Senhor, assim como a gente rompe com qualquer outro pecado, né? De repente eu não sou homossexual, mas eu tenho que romper com a fofoca na minha vida, eu tenho que romper com a mentira, e eu decido romper com esse comportamento, né? E existe essa expectativa, né? Só está curada quando arrumar alguém. Ou vamos fazer esse cara casar para que ele se cure. Não é assim que funciona, né? Primeiro é algo que acontece lá no coração da pessoa. Porque o casamento foi uma consequência do processo na minha vida, né? Então, assim, eu não uso como troféu, e o casamento não é sinal que a pessoa deixou de estar homossexual ou que deixou a atração pelo mesmo sexo. Tem homens que casaram achando que iam se livrar dessa atração pelo mesmo sexo e não se livraram. O casamento entrou em crise. Então, o que acontece, Márcia, é isso. Tem pessoas que vão entrar no percentual de pessoas que não vão casar, mas elas vão estar em paz consigo mesmas, em paz com Deus, e vão conseguir caminhar pela vida sem serem atacadas pela atração pelo mesmo sexo. Elas vão estar em paz consigo mesmas. E, na verdade, o que aconteceu comigo e que tem que acontecer com outros e outras que buscam ajuda, essas pessoas são levadas a um relacionamento com Deus. E, através desse relacionamento com Deus, a restauração vai acontecendo. Mas é verdadeiro. Nem todos vão casar, tá? Não é o foco. Sim, exatamente. Teve outra irmã que comentou aqui como os pais têm sofrido, né? Sofrido, porque realmente, se a gente dá qualquer
distraçãozinha, são ataques que vêm de todos os lados, realmente, né? Numa propaganda, num desenho, numa música, de todas as formas, existe esse desejo realmente esse interesse de colocar, né, isso na cabeça aí dessa geração. Porque entendam que aqui o tema é entulho, o grande conflito da alma, né? Nós precisamos entender que o entulho que está sendo jogado nas pessoas e que está trazendo confusão de identidade, ele não vem só por conta de abuso e trauma. Ele está entrando dentro das nossas casas de uma forma muito escancarada, mas sutil. Porque entra escancarado, mas conquista, porque tem uma música bonita, tem um romantismo, tem muito brilho. Então, esse tipo de entulho, ele acaba aprisionando a pessoa na mente. Esse lixo precisa ser tirado também. Precisa ser tirado para entrar a verdade de Deus na vida desse indivíduo. Amém. Pessoal, nossa, eu queria ficar aqui a noite toda conversando com você. Tinha um monte de coisa para perguntar, para falar, para pontuar. Mas o Instagram só nos dá 1 hora. Está faltando aí 3 minutinhos. Então, eu queria pedir para você deixar uma mensagem geral para todos aí no geral, né, para os pais que nos assistem. Apareceram pais, apareceram pessoas que parece que têm lutado nessa área. Então, que você deixasse aí a tua mensagem agora. E eu fiz uma enquete para saber o tema que você ia falar aqui. E apesar dessa ter vencido, o tema que o mundo clama pela voz do homem, teve muita gente que falou, puxa vida, eu queria tanto ouvir esse, então fica o convite aí para outro dia você voltar. Eu acho que é até uma continuidade disso aqui que nós estamos falando aqui, né, Saulo? Sobre essa voz do homem aí que precisa se erguer. Então, eu vou deixar a palavra contigo agora para você encerrar para a gente, tá bom? Okay. E eu já agradeço a todos aí que participaram. Tem alguém aqui que comentou. O mundo caminha em rumo à destruição da família e entulhar a vida do futuro do amanhã. Jovens, crianças e adolescentes tem sido uma estratégia maléfica. Só para ler aí. E eu deixo com você agora, Saul. Então, eu vou trazer um fechamento dentro do que você falou com relação à voz do homem, tá, Márcia? Porque é algo muito importante, e também sobre a mulher. A minha esposa leu na revista, há muitos anos atrás, a seguinte frase. Quando o homem e a mulher entenderem em Deus o seu papel, o percentual de pessoas confusas na sua identidade tende a cair. O homem precisa voltar para casa, Márcia. A mulher também precisa voltar para casa. Essa mulher precisa devolver a calça para o homem e o homem precisa devolver a saia para a mulher. Por que eu estou falando isso? Mas essa mulher tem que pedir a conta do trabalho e voltar para casa? Não. Ela voltar para o seu papel. É este homem que foi destituído do seu papel, que foi roubado do seu papel por conta do empoderamento da mulher, que ele possa voltar a ser o porto seguro dessa mulher. Porque hoje a mulher que foi empoderada, ela se perdeu, ela está machucada, ela está ferida. E ela quer um porto seguro, mas não encontra mais, que ele foi tirado desse papel dele. Então, o homem precisa assumir o seu papel e ter a sua voz nessa sociedade. Um homem que, de preferência, creia na palavra de Deus, que tenha valores e princípios cristãos, porque, assim, esta mulher vem junto e os filhos vêm junto. Por que estamos como estamos com relação à sexualidade e identidade? Porque as crianças estão crescendo no meio de um vácuo. Olha para a mãe e ela não sabe quem é. Olha para o pai não está ali, não sabe quem é. Essa criança cresce e está pegando a tudo que ela vê pela frente. A de gênero, o movimento LGBT, e cata essa geração. Precisamos voltar para o nosso papel. Obrigado, Márcia. Coisa linda. Glória a Deus. Está dando a contagem já para encerrar. Eu que agradeço a você. Espero que você possa voltar para dar continuidade a isso que a gente encerrou aqui. É um tema realmente muito importante. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá bom?
compartilhe essa mensagem, gente, compartilhe